Ok, então estamos aqui dia 25 de agosto, professor Olímpio, vamos passar aquele conteúdo que eu fiquei devendo de interface humano-computador. Eu vou tentar correr aqui, ser o mais breve possível, para que também esse vídeo, essa gravação fique bastante resumida, bastante curta para vocês aí, tá? Então, deixa eu ir compartilhando aqui já as primeiras partes aqui da nossa aula, né? Deixa eu compartilhar a primeira tela aqui para vocês. Deixa eu ver. Já chega aí. Eu acho que agora está aí, né? Vamos lá. Quando eu começo o curso de IHC, eu começo falando, né, ou perguntando, né, o que é um computador. Pronto, tá aí a resposta. A máquina que perfaz instruções em alta velocidade, né? Aí, lá nos primórdios da computação, nos anos 40, 50 do século XX, o pessoal matemático, não vamos esquecer disso, descrever o computador matematicamente, dizendo o seguinte: precisava ter sistemas de leitura-gravação, no caso eram fitas, né? Nem fita magnética era fita perfurada, uma unidade de controle, que seria o cabeçote para leitura e gravação, e uma unidade lógica, claro, envolvendo a programação. Então, isso foi descrito não fisicamente, mas teoricamente, matematicamente, tá? Nós, seres humanos, né? Eu coloquei aqui o cérebro humano como sendo um chip, mas acaba sendo isso. Olha que interessante. Nós temos 5 sentidos: a visão, o paladar, o olfato. Cada vez que nós temos uma sensação, né? Como é que isso acontece no cérebro? Há uma descarga elétrica em direção ao cérebro para que ele processe aquele sinal. E é exatamente isso que acontece com o computador. Então, o computador acaba sendo, digamos assim, uma máquina não humana, mas tem a unidade central de processamento, interligado por barramentos, né, pequenos fiozinhos, à memória principal e aos controladores dos dispositivos periféricos, chamados dispositivos de entrada e saída. Tá? São essas partes básicas do computador que dá para entender o funcionamento, claro, primordial lá dos tempos antigos, né? E até hoje funciona assim, né? Von Neumann, no início dos anos 50, propôs, então, essas 4 partes principais para o computador: a unidade central de processamento, com unidade de controle mais unidade de lógica aritmética, campos de memória, dispositivos de entrada e saída, tá? O que é uma unidade central de processamento? Basicamente, no tempo de von Neumann, eram válvulas, né? Depois os transistores, né? Agora nós temos estes sistemas eletrônicos de pequena dimensão, digamos, né? Certo? O nosso cérebro, ele processa as coisas em paralelo, tá? O computador, ele processa uma instrução por vez, chamado interrupção, tá? Essa é a grande diferença entre o ser humano e a máquina computacional. Essa máquina que foi produzida agora, nós temos aqui microchips, né? Baseada na lógica digital dos anos 1850, mais ou menos, né? Ela é baseada também, é claro, na famosa tabela lógica lá dos primórdios, né? Dos gregos, da lógica, 400 anos antes de Cristo. Então, essas portas lógicas obedecem, então, os padrões, né, da tabela verdade, que nós conhecemos aí, que vocês já ouviram falar, já conhecem, né? Claro que aqui trabalha com valor ligado ou desligado, ou valor 1, 0, ou verdadeiro, falso também, né? Então, aqui é só para ilustrar, né? E aqui tem uma história. Nos primórdios da computação, o modo de programação era similar ao que eu estou apontando com o ponteiro aqui, ó.
praticamente binários. Para escrever uma linha de programação, por exemplo, levava 10, 15 minutos. Já nos anos 60, a programação, no início dos anos 60, já aparecem os primeiros códigos mnemônicos, chamado de programação de baixo nível, assembler, né, principalmente, né? Por exemplo, levaria 5 minutos para fazer uma linha de programação sem erro, né? Já nos anos 60, 70, começam a aparecer as linguagens de alto nível. Menos tempo agora, 3 minutos. O que está acontecendo, então? Nós temos o seguinte: o tempo de programação está diminuindo, a complexidade de compilação aumenta, porque cada vez que eu coloco símbolos mnemônicos, o compilador é cada vez mais complexo. Porém, está saindo de uma fase de baixa produtividade de programação para uma alta produtividade ou velocidade maior na programação. Até chegar nos nossos dias de hoje, o uso da semiótica, praticamente, que é para o que vocês usam, né? Principalmente aí. Levaria meio minuto, 1 minuto, para você fazer cada linha de programação. Então, ganhou-se muito no tempo e na produtividade, evidentemente, aumentou muito a complexidade do compilador, né? Cada vez mais compiladores inteligentes, né? Tá? Muito bem. Aqui é só, né, para lembrar, né, cada vez mais foram passando as décadas, evidente, a complexidade da nossa máquina foi aumentando, né? Nós temos hoje muitos periféricos, né, para que a unidade de lógica aritmética, a unidade de controle, faça todas as execuções ou chamadas interrupções necessárias, né? E até chegar, então, nos nossos sistemas, né? E ainda existem grandes computadores de grande porte, né? Para grande massa de dados, informações, é claro. E essa parte, então, é só o início da nossa apresentação, né? Vamos interromper essa parte aqui. Então, eu fiz um apanhado rápido, né, da evolução dos anos 50 até os dias atuais. Vamos continuar, então, a nossa aulinha aqui, né? Agora eu vou, sucessivamente, né, evoluindo nas nossas ideias aqui, né, da apresentação inicial aqui. Mais uma transparência para vocês aí, tá aqui. Ora, vou começar a falar dos chamados paradigmas da engenharia de software e interface humano-computador. Uma está correlacionada à outra. Esta frase eu peguei de um livro famoso chamado Livro de Engenharia de Software de Roger Pressman. O engenheiro de software substituiu os antigos programadores no contexto de produção de sistemas. Vamos mudar um pouco essa frase dizendo o seguinte: o engenheiro de jogos substituiu os antigos programadores de jogos. E é exatamente isso que essa frase fala, adaptando para vocês no curso de jogos. No passado, a preocupação era fazer o jogo funcionar. Com o tempo, os jogadores ou usuários ficaram cada vez mais exigentes. Hoje, a preocupação é não exatamente com o jogo, mas com o jogador. Tá? Pensem nisso, tá? É claro que eu adaptei aqui para vocês, mas não deixa de ser verdade, né? Nosso específico curso de jogos aí. A definição aqui, ó, do engenheiro de software, ou engenharia de software, estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software, um jogo, né, que seja confiável e que funcione eficientemente em qualquer máquina, né, na verdade, em máquinas reais. A engenharia de software fornece muitos conceitos aplicáveis, então, a IHM, interface humano-máquina, e interface humano-computador. A máquina é a máquina propriamente dita, por exemplo, vamos dizer assim, um simulador físico mesmo. E a interface humano-computador seria um sistema
de interface um simulador virtual, por exemplo. Ok? E, evidente, entra o conceito de controle de qualidade também, tá? A seguir, eu vou falar de um rápido histórico aqui, citando atributos, vocês vão ver, e comentar sobre Thomas Watson também. Então, já já a gente vai falar um pouco da história da computação aqui, até chegar nos dias atuais, tá? Antes disso, eu quero falar desse fenômeno, crise. Crise é um conceito ou um momento crucial, decisivo, momento que exige mudanças. Nós vivemos sucessivas crises de todo e qualquer qualidade de crise ou tipo de crise, né? Especificamente, a crise do software exigiu e ainda exige mudanças no sistema de fabricação e produtos. No caso de vocês, jogos, né? Cada vez mais evoluídos, né? A crise ocorre quando a demanda quer produtos, mas a fabricação não acompanha o ritmo. E, em alguns casos, até diminui a produção por fenômenos adversos, né? Vários fatores contribuem para uma crise. Este gráfico é que representa a crise. É um gráfico tradicional do estudo da economia, né? Da área da economia, da ciência e economia mesmo, tá? No caso, nós estamos citando aqui, ó, década de 80, o início da década de 80, o surgimento do microprocessador. Então, o surgimento do microprocessador exigiu e ainda exige, né, mudanças radicais na fabricação de software, porque a tecnologia é cada vez mais atualizada, né, e sempre nós teremos esses fatores de crise. O que significa isso? Muitas vezes a fabricação ou a produção diminui ou fica estagnada ou não evolui tão rapidamente quanto a demanda, quer dizer, o usuário ou comprador. Tá? Então, surge aqui momentos de crise. Esse momento de crise de 1982 até 84, 85, com o surgimento do microprocessador, você tinha a máquina, computador, né? Os antigos XT, mas não tinha software. Você tinha que programar o computador para você. O máximo que vinha era com o sistema operacional, né? O DOS, né? Então, isso gerou a crise, né? Uma das primeiras crises. Essa transparência é para citar as 4 fases né, da história rápida da engenharia de software e do computador também. Ó. Primeira era, 1950 até 65, os programadores tinham baixa rotatividade. Eram bem poucos. É lógico que trabalhava com 1, 0, 0, 1, né? Quando muito assembler, né? Tá? Não existia documentação praticamente. Na segunda era, 65 até 78, surge a multiprogramação, multiusuários, cada vez mais instituições, principalmente instituição financeira, adquirindo computadores. Começou, então, a fábrica de software, né? Certo? Com certeza houve crise também, né? Pouca fabricação para muita demanda, né? 78 até 90 é nessa fase que surge o microprocessador e também sistemas distribuídos com múltiplos computadores, aumento da complexidade, redes globais de comunicação, etc., etc., piorando ainda mais a crise do software. E a quarta fase é a quarta nós vivemos ainda hoje. É a atual, tecnologias orientadas a objetos, quinta geração de sistemas inteligentes, desequilíbrio da produção industrial e comercial, as automações, etc. As nuvens, tá? E a preocupação com o usuário, que é aqui o grande dilema nosso da nossa disciplina. Então, a preocupação com o usuário, envolvendo qualidade, usabilidade, ergonomia principalmente, faz parte, então, da quarta era, ou quarto paradigma, né, da engenharia da computação, engenharia de software aqui. Então, sucessivamente, ocorrem crises, tá vendo? Por exemplo, essa crise aqui, um pouco antes dos anos 2000, surgiu por quê? Foi a era da navegação na internet que cresceu exponencialmente. Então, faltavam programadores aqui.
A fábrica de software era insuficiente para gerar uma quantidade boa, tanto de, né, profissionais quanto de programas aqui. Ok? E também jogos, né? No caso de vocês, vamos imaginar que 2010, 2012, 2009, quando surge definitivamente computação gráfica, realidade virtual, não tinham suficientemente pessoas ainda para produção de jogos, tá? Basicamente é uma crise sucedendo a outra, né? Isso é chamado paradigma, né? Esse gráfico é apenas para complementar nossas ideias, é da engenharia de software também. Quando você faz um jogo, principalmente um programa, né? Você vai programando, eliminando as falhas, de repente o jogo está praticamente pronto, o programa. As falhas quase que não existem, elas se estabilizam, mas nem sempre é assim. Na realidade, você faz um jogo, de repente tem que fazer uma atualização, um upgrade, que seja ele qual tipo for. Então, o índice de falhas aumenta. Depois, sucessivamente, outra mudança, por algum motivo, e as falhas vão diminuindo de novo. Ou seja, essa curva é a real. Então, não se assustem quando isso acontecer na vida profissional. Tem uma frase aqui interessante, ó. O software não se desgasta, mas se deteriora. O que significa isso? Estas sucessivas modificações ou manutenções. Tá? Esta curva já diz respeito à chamada curva da banheira, parece uma banheira, né? É típica da fabricação de produtos físicos. Por exemplo, vamos imaginar o disco rígido. O disco rígido foi projetado, por exemplo, eliminaram as falhas do projeto, já colocou no comércio, está sendo usado, de repente ele começa a acusar as falhas e violentamente ou rapidamente o índice de falhas aumenta, então você tem que correr, substituir esses dispositivos físicos, seja a placa de vídeo, seja o mouse, seja o teclado, e pior ainda quando é o disco rígido ou qualquer coisa que faça o sistema operacional funcionar, né? Então, essa é a típica curva da banheira para hardware, ok? Vocês devem ter ouvido falar no modelo de cascata, é uma das maneiras de você produzir, né, software, né? Isso vem da engenharia de software. Tem aquela fase dos requisitos, análise de requisitos, depois pré-projeto, projeto, storyboard, né? Aí a implementação, depois a verificação, nem sempre é pela mesma pessoa, são grupos de pessoas, né? E finalmente até a manutenção. Na área de projeto, você está programando, definindo, né, os parâmetros, o que o programa faz, né, o que vai deixar de fazer, etc. Só que agora a preocupação é na qualidade também, acessibilidade, ergonomia, usabilidade, exatidão, estabilidade, são chamados atributos que ao longo do curso nós vamos citando, né? Ok? Paulatinamente. Então, este modelo em cascata tradicional da engenharia de software, ele sofre acréscimo destes atributos aqui, por exemplo, da interface humano-computador. Dificultando os trabalhos? Claro que sim, mas também aperfeiçoando cada vez mais o produto final, né? Técnicas, então, para superar essas crises: formação de mão de obra, uso de compiladores inteligentes, técnicas de sintaxes cada vez mais simples, facilidades na arte gráfica, uso de símbolos, né, da semiótica, tá? Ícones, reuso de algoritmos e programas, fóruns de discussão de problemas, etc. Tudo que for possível fazer o ajuntamento, né, de técnicas para superar essas crises aí e ganhar em produtividade, né? Conclusão: para vencer qualquer crise que envolve demanda à produção, é necessário modificar técnicas, costumes, pensamentos e padronização de fabricação. A gente fala fabricação, mas, claro, programação, né?
Aqui está um desafio para vocês na área de jogos. Ó. Essa moça gostaria muito de jogar, né? Você vai ter que dar acessibilidade, por exemplo, né? Que é um dos atributos. Então, vocês sabem bem que jogos trata-se da arte da guerra, né? Que é um paradigma, é um desafio, a fabricação de jogos. Jogos cada vez mais inteligentes, cada vez mais realísticos, e acaba, então, sendo o quê? A fabricação de jogos tem que tentar acompanhar a demanda ou a compra, né, dos jogos, dos programas aí, tá? Bom, muitas ideias desses slides eu peguei desse livro aqui chamado Engenharia de Software, o autor Roger Pressman. Este livro tem na biblioteca da instituição da FATEC de Carapicuíba, aí, tá? Até pelo menos eu já vi pelo menos umas 3 unidades desse livro na prateleira lá. Então, se alguém quiser consultar para verificar, fazer algum trabalho, né, tá aí. Então, essa segunda parte também encerramos, né? Já estamos agora na terceira parte aqui da aula, e vamos lá. Já deu 22 minutos, tá ótimo, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco de história, tá? Contar a história aqui para vocês aprenderem um pouco da história. Um pouco de tecnologia, um pouco de história, um pouco de cada coisa aí. Mas diz respeito aos paradigmas também, tá? Vamos compartilhar aqui. Aqui está a nossa tela aqui. Espero que vocês estejam vendo, né? Dê tudo certo na gravação, né? Como eu não estou em sala de aula, as coisas fluem mais rápido aqui, tá? Vamos lá. Então, esse aqui, o famoso gráfico, agora eu vou fazer uma associação com a nossa história, a história dos primórdios da computação, né? Objetivos de explicar as evoluções ocorridas devido aos novos paradigmas, né? Ok? Eis aqui um dos primeiros paradigmas. Não foi exatamente o primeiro, tá? Mas vamos admitir que tenha sido, né? Por exemplo, ano 1800 aproximadamente, Charles Babbage construiu, vou chamar de máquina calculadora, ela trabalhava com engrenagens, né? E fazia soma e subtração. Se você consegue fazer soma e subtração, consegue fazer multiplicação e divisão. Então, a chamada máquina analítica, para suprir a necessidade da época, né? O início, os primórdios da Revolução Industrial, precisava construir prédios, construir pontes, construir ferrovias, construir a própria máquina de vapor, né? A locomotiva, os navios que estavam surgindo, etc, etc, não é? Então, as máquinas começaram, computacionalmente falando, na época, né? Tiveram necessidade de evoluir também. Não dava para ficar nas tabelas ou nos cálculos à mão, né? Nos ábacos, né? Paralelamente, a automação também despontava. Isso aqui são bonecos, brinquedos, na verdade. Von Canson era um fabricante de brinquedos, fabricava autômatos, tá? Principalmente brinquedos, para vender, ganhar dinheiro, né? Famoso na França. Tá? Então já havia a preocupação em fabricar artefatos automatizados. Aqui é um cilindro com ranhuras e o cilindro gira e, por exemplo, a bonequinha se mexe, né? Fala, abre a boca, fecha, etc. Né? De repente, até caixas de música, né? Vocês sabem disso, já viram caixinha de música, piano, órgãos que tocam automaticamente são dessa época aqui, tá? 1790, a produção industrial começou a ser desenvolvida mais fortemente, teve o problema de fabricação e demanda, e o Joseph Jacquard, francês também, um engenheiro, desenvolveu uma máquina automatizada para produção em série de peças, né? Estamparia aqui, tecidos, né? No caso, vestimentas. Então, o que ele usou? Cartões perfurados.
Então, esses cartões perfurados fazia a máquina desenvolver movimentos repetitivos, né? Então, as estampas, as cores, o fio, qual o fio, então, tudo controlado por cartão perfurado, já em 1790. Essa máquina é uma réplica, né? Não é a verdadeira, né? Tá? Muito bem. Então, era para solucionar a crise da época. Então, a automação industrial também. Perfeito? Vamos lá. Aí, esse Hermann Hollerith, muito esperto, inteligente, aproveitou a oportunidade de copiar a ideia, né, do cartão perfurado. Bom, a história é o seguinte: ele fabricou uma máquina chamada máquina tabuladora que lia cartões perfurados e fazia tabulação, ou seja, cálculos, né? Somava, subtraía, coisas mais ou menos simples, que a máquina ainda era eletromecânica, né? O que ele fez? Propôs ao governo dos Estados Unidos da época, 1890, né, auxiliar, ou seja, ganhar dinheiro, evidente, no recenseamento do ano 1890 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma área grande, né, população distribuída, é praticamente do tamanho, né, da área do Brasil. Se não tivesse essa máquina, aproximadamente 10 anos demoraria a tabulação. Com a máquina tabuladora de Hermann Hollerith, o tempo de cálculo, né, as estatísticas, né, observação da população, jovens, crianças, estudantes, trabalhadores, etc., levou apenas 4 anos e meio. Então, houve um ganho substancial. Então, os dados eram colocados em cartões perfurados e a máquina, então, fazia a análise. Claro que tinha que perfurar o cartão e colocar depois para a leitura dela, né? Então, Hermann Hollerith ganhou muito dinheiro, fundou uma empresa chamada TBM, Tabulation Business Machine, ok? Então, novamente, aquele gráfico de demanda-produção acabou sendo utilizado aqui, né? Uma crise, né? Digamos, né? Vamos chamar de crise. Essa máquina acaba sendo já um dos primórdios dos computadores. Não era exatamente uma unidade central de processamento, né? Mas já era o primórdio do computador. Aí Hermann Hollerith se junta, né, digamos assim, com Thomas Watson. Essa foto é de 1911. E eles fundam a famosa IBM. Então, ao invés de chamar TBM, agora a designação passa a ser IBM. Tá? E o interessante, aqui é o escritório do Thomas Watson, tem uma plaquinha Think. Então, deixou de ser necessário aquela necessidade de mão de obra braçal para ser, né, contratação de pessoas para mão de obra agora intelectual. Tá? Então, é um novo paradigma também, né? A formação de pessoas nesta área, né, da computação. Isso já em 1910, 1920, né? Paralelamente, os escritores também se preocupavam com automação, não exatamente ainda com o computador, mas essa Alice no País das Maravilhas. E o Homem de Lata, Mágico de Oz também. O Homem de Lata, né, que é a máquina autônoma que procura a emoção. Olha que interessante. Né? Isso lá nos anos 1800, né? Final dos anos 1800. Tá? Esse aqui é um cartão que eu tenho de uma máquina que nós temos, né? Lá no Fix, é o cartão de tear. Então, ainda é usado nos dias de hoje para fazer estampas, né, de lãs, de blusas, né, de malhas, etc. Esse já é um cartão IBM, chamado cartão perfurado, é o famoso cartão de Hollerith, né? Com 80 colunas, cada linha de programação é um cartão, era, né, um cartão. Então, isso foi usado até o ano de aproximadamente 1990. Praticamente o cartão perfurado teve vida útil de 200 anos, né, praticamente.
Então, para fazer as programações de cada cartão, tinha que escrever linha a linha aqui, cada linha de instrução do sistema computacional. Então, era um formulário padronizado para escrever a sintaxe dos programas aqui. Agora, eu vou falar dessa máquina aqui, ó, máquina chamada Enigma. Então, vamos melhorar um pouquinho a imagem. Funciona assim, ó. Se eu apertar a letra A, aquilo no luminoso, que são lâmpadas, tá? Acende, por exemplo, a letra G. Se eu apertar a letra S, vai acender a letra X. Se eu apertar de novo a letra A, não acende mais a G, acende a letra W, por exemplo. Então, o que que ela está fazendo? Uma criptografia, ou seja, o texto que eu estou escrevendo está pelas lâmpadas aqui, acendendo ou assinalando outras letras. Então, eu vou copiando o que está sendo iluminado e transferindo a minha verdadeira mensagem em uma mensagem chamada cifrada. Essa máquina é a famosa máquina Enigma, a máquina de guerra alemã. Tá? Bom, como estava em guerra, né? Tem uma história muito interessante disso tudo. Essa máquina bomba foi projetada por um grupo de pesquisadores, no caso, que se uniram a Alan Turing. Para quê? Estado de guerra, essa máquina era usada para transferir informações aos campos de batalha, né? Seja na terrestre, no mar ou até no ar, tá? Das três forças armadas alemãs. E os ingleses construíram esta máquina, vamos chamar de computador, tá? Bem estranho, né, esse computador, para combater as informações criptografadas dos exércitos, né, alemães, tá? Esse Marian Rejewski foi um dos construtores dessa máquina, ele era polonês, só que aí a Alemanha invadiu a Polônia, ele fugiu da Polônia e foi para Inglaterra ajudar o grupo, né, que estava trabalhando na máquina, que no caso, grupo do Alan Turing. Então, ele fez parte do grupo também e ajudou a tentar desvendar o mistério da máquina Enigma, que também era um computador, não deixava de ser, né? Então, o Alan Turing, ele foi um dos primórdios, né, na área da computação aqui. Essa máquina Enigma, ela fazia uma criptografia através de discos giratórios eletromagnéticos aqui. Esta máquina bomba tinha apenas uma chance em 26 elevado à quinta possibilidades. É número, então, 26 vezes 26, 26, né? Muito pouca possibilidade de descobrir. E pior ainda, a cada 24 horas, né, os operadores da máquina Enigma mudavam a cifra, ou seja, o código de abertura da máquina, ou, né, a senha, né, digamos assim. E toda vez chegava meia-noite, eles tinham que parar esse computador aqui, a bomba, né, para começar a trabalhar do zero de novo no outro dia. Esse era o grande desafio do grupo de Alan Turing. Mas eles conseguiram desvendar o mistério através de uma falha, né, da Alemanha, e aí o computador bomba conseguiu decifrar boa parte, né, das mensagens antecipadamente, né, aos ataques, etc. Bom, com isso, a guerra foi antecipada, o término, né, em aproximadamente de 4 a 5 anos. Era para terminar nos anos 50, conseguiram fazer com que a guerra terminasse em 1945, só pelo fato de descobrir e se antecipar aos ataques, né, do inimigo aí. Mais ou menos 4 anos, com certeza, eles anteciparam o fim, né? Von Neumann também trabalhou com a computação, ele foi o grande responsável pelas técnicas de programação, já, né? Já estamos no ano 1952 aqui. Esse aqui é Konrad Zuse, ele era alemão,
ele fabricou, ele era o mentor, né, o chefe, né, do grupo de pesquisa na Alemanha, e ele construiu o Z1 e o Z2, computadores Z1 e Z2, nos anos 30, ano 36. Só que os alemães, os nazistas, não acreditavam muito na computação, então eles não deram muita atenção, né, à computação eletrônica. O computador do Konrad Zuse foi destruído num bombardeio dos aliados no ano, acho que 1942, se eu não me engano. Tá? Ok? Então, a Alemanha também possuía um computador eletrônico, só que ele desapareceu, né? Depois, nos anos, eu acho que anos 70, anos 80, o Konrad Zuse reconstruiu. Isso aqui é uma réplica do computador que ele havia construído nos anos 30, lá, tá? Bom, aí sucessivamente, anos 50, anos 60, veio o UNIVAC, o ENIAC, né? Já temos fita magnética, programação, como eu disse, já mnemônica, né? Aqui é uma central de processamento de dados, bem diferente do que nós conhecemos hoje, né? Aqui é o ENIAC com as 19 mil válvulas, não existiam transistores, né? Quando queimava uma válvula, o técnico tinha que descobrir qual era a válvula queimada. Cada válvula representava um transistor, né, na verdade, né? Já o IBM 1960, né, grande porte. E, finalmente, começou, então, a miniaturização das máquinas. Essa foi uma primeira tentativa da IBM, né? Já no ano 1981, Osborne, um microcomputador aqui, sem monitor, apenas um display aqui, tá? Com teclado, né? Não tinha mouse ainda, né? Já tinha o floppy disk, acho que era disco de 5 1/4, né? Um disco grande, disco flexível, tá? Alguns computadores, eles funcionavam também com fita cassete, tá? Ao invés de da bobina da fita magnética gigante, uma fita cassete também armazenava dados, tá? Aqui é uma central de processamento de dados, ok? Isso é anos 60, né? Uma perfuradora de cartões. Eu, particularmente, trabalhei bastante com perfuração de cartão, né? Eu sabia da datilografia, né? Até chegar, então, nos anos 1983, 84, 85, o famoso PC XT da IBM. Já tinha até impressora, né? Matricial, tá vendo? E aqui os manuais de IBM. Ou seja, quando você se depara com uma fotografia dessa, já dá para notar que você é o responsável de fazer os programas aqui. Não tinha para vender, né? Não tinha para dar download, né? Até chegar nos nossos dias, então, né? Computadores ano 2010, 2020 aqui, beleza? O que é que nós fizemos mesmo? Nós fizemos uma retrospectiva de 200 anos, né? Tentando mostrar sucessivamente os paradigmas, as necessidades, inclusive a necessidade durante a guerra, né? Com o advento da máquina Enigma, confrontando com a bomba, né? Confrontando com a máquina Enigma. A bomba foi um nome dado porque a máquina fazia muito barulho, né? Então, para quem não assistiu aquele famoso filme, vou lembrar, com Alan Turing, a história da Alan Turing, né? Já já vou comentar aqui. É uma boa ideia agora assistir para saber se o que eu falei condiz, né, com a verdade aí, tá bom? Vamos adiante, então. Jogo da Imitação. Esse é o nome do filme. Já vai aparecer aqui de novo. Um momentinho que eu vou começar a falar do Alan Turing aqui. Compartilhando agora a última parte da nossa aula de hoje. A nossa fala agora é sobre esse cientista famoso aqui, ó, Alan Turing.
Deixa eu aumentar um pouquinho para eu poder ler aqui. Muito bem. Alan Turing tem uma história de vitórias e uma história triste, né, da finalização da vida dele, com 42 anos apenas, infelizmente. Ele fez bastante coisa durante a vida, apesar de ter vivido pouco tempo, né? Aqui está o trabalho com a máquina Enigma da criptografia que eu já citei. Mas ele também trabalhou com uma coisa chamada teste de Turing, que eu vou explicar para vocês. É usado até hoje, né? O prêmio Turing, que hoje é dado por instituições de renome, como IBM, Google, Microsoft, etc., que eu não lembro todas, né? O prêmio da computação é chamado Prêmio Turing, é o prêmio Nobel da computação. Todo ano é lançado um desafio e qualquer pessoa pode, então, participar, desde que resolva aquele problema, né? Ele também proporcionou a máquina de Turing, que é a máquina computacional matemática. Ele que contribuiu também na área da computação, né? E também ele desenvolveu modelos de neurocomputação, modelos de máquinas com aprendizagem, ou seja, neurônios artificiais. Finalmente, ele foi proibido de trabalhar com a computação, né? Quem já viu a história dele sabe, né? E aí ele começou a trabalhar com a química, que ele também era conhecedor de química, ele tinha se formado em química. E é isso que desencadeou, então, o envenenamento por cianureto, né, que conduziu à morte dele, né, em situações estranhas e trágicas ao mesmo tempo, né? Aqui está, então, o filme, né, O Jogo da Imitação. Este livro aqui eu tenho ele, o livro dos códigos, e aqui está a fotografia dele. Então, ele viveu de 1912 a 1954 apenas, né? Bem pouco, né? Então, deixa eu falar aqui do famoso jogo da imitação, que na verdade é o teste de Turing. Vou aumentar aqui, ó, figura para vocês entenderem. Isso aqui é da ciência da computação, né? Aqui, quem descreveu isso foi Alan Turing, viu? Antes da década de 50, mais ou menos anos 42, por ali, né? Aqui está um interrogador A, e aqui está a fonte de resposta B e C, isolados, ninguém se conhece, comunicação remota, né? A fonte de resposta B ou C pode ser um ser humano ou máquina, mas tem que ser um ser humano e uma máquina. E o A não sabe quem é quem. Aí Alan Turing perguntou assim: as máquinas podem pensar ou resolver problemas? Muito bem. Então, A começa a fazer perguntas para B e C, de um determinado campo de conhecimento humano, né? Por exemplo, botânica, por exemplo. Então, A pergunta: qual é a planta que vive lá numa região amazônica, que é amarela? Faz as perguntas. E B responde, C responde corretamente. Qual é a probabilidade do interrogador descobrir quem é ser humano e quem é máquina? 50%. Aí ele faz a segunda pergunta, mesma coisa. B responde, C responde. Qual a probabilidade? 50%. E sucessivamente vai perguntando, faz N perguntas. Se mantiver em 50%, o que aconteceu? A máquina pode pensar, ou seja, é uma imitação, um jogo da imitação do ser humano, ou seja, o sistema computacional substitui o ser humano, seja em qual área for, né? Então, o interrogador A faz perguntas ao B e C, tentando identificar quem é máquina e quem é ser humano. E a probabilidade de acertar a cada pergunta é 50%. E mantendo esse valor, a máquina substitui o ser humano. Então, é claro que hoje em dia, deixa eu interromper um pouco o compartilhamento aqui. Então, hoje em dia, o teste é mais sofisticado. São testes baseados em programas de sistemas especialistas.
Na área de vocês de jogos, os jogos podem ser, eventualmente, testados através do teste de Turing também, para se verificar se o teste é cada vez mais parecido com a vida real. Entendeu? Então, o teste de Turing, até hoje, é usado. O modelo que ele fez, aquele filme famoso, né, baseado nessa teoria, ainda hoje é consagrado, é usado. Então, é o seguinte, eu tenho o livro, olha só, é o livro dos códigos aqui. Então, aqui dentro, cita tudo aí que eu acabei comentando e outras coisas, as quais eu não tenho tempo, né, para conversar com vocês aí. Mas uma sugestão para quem gostar de criptografia. Não que a história de Alan Turing esteja aqui, mas os trabalhos, né, dos criptólogos, desde o tempo lá dos gregos, dos egípcios, né, dos romanos, né, dos babilônios também, né, praticamente contado aqui. E criptografia é pura matemática, tá? Certo? E outra coisa, agora fugindo da computação, eu li esse livro. Esse livro é de geopolítica, tá? Aqui conta a história de Alan Turing e o grupo do Alan Turing. Por que será, né? Então, este autor, Sérgio Corrêa, ele foi embaixador do Brasil lá em Berlim durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra. Então, ele viu muita coisa, ele participou, ele soube de muita coisa. Depois voltou ao Brasil, foi para a Argentina. Tem uma história longa. Então, ele escreveu esse livro falando desses assuntos aí, né? Da criptografia, os segredos da guerra, né? Da informação, tá? É isso aí. Vamos lá, continuando, então, a nossa história sobre Alan Turing aqui. Compartilhando de novo aqui. Vamos lá. Então, já comentei disso aqui, né? Basicamente, hoje, o jogo ou ferramentas de trabalho, né, chamados sistemas especialistas, praticamente fazem esse trabalho da substituição do ser humano cada vez mais, né? Então, aqui tem uma lista, ó, sistemas inteligentes. Chegamos no anos 2000. As redes neurais artificiais, algoritmos genéticos, sistemas especialistas, lógica fuzzy, jogos, sistemas de busca, né, o GPS, etc, etc. São máquinas que podem pensar. Então, ele realmente teve uma visão muito, né, boa e perfeita, praticamente, já no final dos anos 40, né, digamos assim, né? O CAPTCHA, teste de Turing inverso, ou seja, você é obrigado a provar que não é máquina, tá? Então, é só para citar que existem procedimentos matemáticos, no caso, né? Eles batizaram de CAPTCHA, praticamente a segurança contra invasões. Evidentemente, quando isso aqui é vencido por um hacker, este modelo matemático deixa de ser ótimo, é descartado, jogado no lixo, e eles produzem um outro mais sofisticado, né? Quando é descoberto, então, o segredo, não presta mais para nada, né? Aquela criptografia ali, tá bem? Bom, aqui é para citar para vocês a questão daquele primórdio da computação. Fita, cabeçote, função, programa. Antigamente usava-se fita, que está parecendo uma fita magnética, né? Mas não, era uma fita inicialmente perfurada, cada seção dela, digamos assim, era um bit, né? Hoje é um bit, né? Isso se parece muito com o que temos hoje, na verdade. Cada símbolo lido, né, era interpretado pela função programa e executado, né? Qualquer problema complexo que for computacional pode ser modelado por esse procedimento aqui desde o tempo do Turing. Então, o Turing é aqui ele foi um deles, né? Não foi o único, é claro, né? Que permitiu, então, a modelagem desses sistemas aqui computacionais, com fita, cabeçote e função programa. Tá?
E como é que ele fazia, ou como é que ele propôs, né? Através de um modelo matemático chamado grafo. O que é uma interrupção? Uma interrupção é passagem de um estado computacional anterior para um novo estado computacional. Passa do P ao Q, lendo um símbolo na fita, ou no disco rígido, ou no campo de memória, e gravando outro símbolo, ou o mesmo símbolo, no mesmo campo de memória, ou em outro campo de memória, e aqui o sentido de movimento. Aqui, no caso, seria o cabeçote, né? Ou a fita aqui. Então, a partir desses modelos matemáticos, começaram a ser chamados autômatos. Este autômato, em particular, é chamado autômato de Turing, que, na realidade, é um modelo computacional matemático. Então, máquina computacional de Turing. Então, a fita está aqui, cabeçote de leitura, e a unidade de controle fazendo deslocamento aqui, leituras e gravações. Aqui é apenas para citar ó, como é que foram evoluindo as linguagens de programação. As primeiras linguagens regulares, depois linguagens tipo LLC, as chamadas as primordiais, Pascal, Fortran, Basic. Depois linguagens mais irrestritas, com maiores recursos, né? Usando máquinas mais avançadas, compiladores mais avançados, até chegar nos... Hoje nós temos esses compiladores que praticamente são inteligentes, né? O programador não trabalha mais tanto com o código, trabalha com símbolos, né? Ou seja, semiótica, né? Conforme nós vamos citar mais adiante nas nossas aulas aí. Então, aqui está o segredo do computador, matematicamente falando. Tá? Isso aqui é uma aula de ciência da computação, na verdade. Né? Voltando à máquina Enigma, né? Nós já citamos, não precisamos repetir novamente, é um dos trabalhos de Alan Turing. Né? Os alemães, vou voltar um pouquinho. Esta máquina ela tem 3 discos. Aqui estão os 3 discos. 1, 2, 3. Uma das primeiras máquinas que os alemães começaram a produzir. Depois eles evoluíram para 8 discos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, piorando cada vez mais, ou melhor, dificultando cada vez mais, né, a descoberta, né, digamos, dos códigos secretos mesmo, da criptografia usada. Porque tem mais discos e tem muito mais possibilidades, né? Tá? E a máquina bomba. Então, o que aconteceu? Voltando aqui, ó. Essa máquina, né, foi confrontada por esta, e esta máquina aqui, a bomba, né, do grupo lá inglês, né, tinha uma possibilidade a cada 18 zilhões aqui de possibilidades com uma máquina de 5 discos, né? Eu mostrei a de 3 a de 8, né? Mas tinha de 5 também, porque foram evoluções, né? Olha só, então a cada 24 horas tinha que começar tudo do zero. Por isso a dificuldade, né, do grupo lá, dos grupos de pesquisa descobrirem, né, os segredos das mensagens lá, que eram transmitidas via rádio, né, via telégrafo, mas via rádio eles captavam essas ondas via rádio e tentavam decodificar, né? Aqui está então, olha, o livro, né, que eu comentei, o outro livro, e esse aqui é sugestão, né, para quem gostar da ideia de leitura aí, né? E aí, acabou então a nossa transmissão aqui de conteúdo por hoje. Então, nosso assunto da aula, aquela aula lá, termina aqui. Eu vou parar a gravação, né? E vocês depois assistam, né, esta apresentação, beleza? É isso aí. Até a próxima.